Quando falamos de liderança, quase sempre pensamos em força, visão, coragem e estratégia. Mas existe um erro silencioso, quase invisível, capaz de destruir qualquer líder, do mais humilde ao mais poderoso. E esse erro não é a falta de recursos, não é a ausência de apoio, e muito menos o azar. É algo muito mais profundo, a ilusão da segurança absoluta. O líder começa bem, guiado por propósito, fome de mudança e o peso das responsabilidades. Mas com o tempo, cresce dentro dele a convicção de que está acima das falhas, acima dos alertas e imune às consequências. E é exatamente nesse ponto, quando ele acredita que já sabe tudo, que o declínio começa. Este relato fala sobre isso, sobre como a arrogância, o orgulho e a incapacidade de ouvir foram responsáveis pela queda de grandes reis, impérios e governantes que pareciam inabaláveis. E talvez, ao ouvir essas histórias, você perceba algo importante. O mesmo erro que destruiu antigos reis também destrói líderes modernos, famílias, empresas e até sonhos pessoais. 1. O rei que se achou maior que a própria lei. Conta-se que o rei Saul, o primeiro grande governante de Israel, era forte, escolhido, respeitado e admirado. No início do seu reinado, ele tinha humildade, escutava, seguia orientações e consultava quem sabia mais. Mas quando o poder subiu a cabeça, ele se perdeu. Ignorou instruções claras, trocou disciplina por improviso. Achou que, por ser rei, poderia moldar as regras conforme sua vontade. E assim, passo a passo, destruiu o próprio reinado. O erro fatal: acreditar que liderança significa estar acima da disciplina. Muitos líderes modernos caem da mesma forma, quando passam a ignorar os detalhes, a desrespeitar processos, a desprezar conselhos, porque já sabem. 2. O império que desabou porque seu líder não ouvia mais ninguém. O rei persa Xerxes, que comandou um dos maiores impérios da história antiga, sofria do mesmo mal. Sua ambição era grande e sua confiança maior ainda. Com exércitos gigantescos e riquezas incalculáveis, acreditou que nada poderia detê-lo. Quando decidiu invadir a Grécia, recebeu alertas e advertências, mas desprezou todos. A força militar não foi suficiente para compensar a arrogância. Xerxes não caiu porque era fraco, mas porque se recusou a ouvir. O líder que para de ouvir é o líder que escolhe caminhar de olhos fechados. 3. O rei que confundiu poder com eternidade. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é outro exemplo claro do erro que destrói líderes. Ele construiu jardins suspensos, fortalezas imensas e um império de respeito mundial. Mas criou também uma prisão invisível, a vaidade. Acreditava que sua grandeza era infinita, que seu poder era eterno, que sua visão era absoluta. E assim, deixou de escutar conselhos, deixou de ponderar, deixou de aprender. Sua queda foi inevitável. O erro fatal? Confundir poder com invencibilidade. Nenhum líder é maior que a própria humanidade. E quando um líder começa a acreditar que nunca será derrubado, o processo de queda já começou. 4. O reflexo desse erro no líder moderno. Hoje nós repetimos os mesmos comportamentos. Não precisamos ser reis, generais ou imperadores. Basta liderar uma equipe, uma família, um sonho ou até uma pequena rotina. O erro que destrói líderes não mudou. Parar de evoluir, ignorar sinais, se recusar a ouvir. Agir como se já soubesse tudo. Se isolar dentro da própria certeza. Confundir autoridade com superioridade. Todo líder que desaba primeiro cai por dentro. Só depois o mundo percebe. 5. O ponto de virada. Quando o líder decide enxergar, liderança verdadeira não é sobre mandar, é sobre ser responsável, é sobre ouvir, é sobre aprender sempre, mesmo quando já parece saber muito. O líder que cresce encara o espelho. O líder que cai quebra o espelho. E essa é uma verdade antiga como o tempo. 6. O erro final: abandonar o próprio povo. Nenhum rei caiu sozinho. Nenhum líder desmoronou por causa de um único inimigo externo. Eles caíram porque perderam o respeito, a confiança e o contato com quem estava ao seu redor. Porque esqueceram que liderança não é pedestal, é dever. Um líder arrogante pode ter poder, riqueza e seguidores momentâneos, mas não terá lealdade. E sem lealdade,
tudo desmorona. 7. A pergunta que determina o destino de um líder. No final de tudo, existe uma única pergunta capaz de salvar qualquer líder. O que eu ainda não estou enxergando? Essa pergunta protege. Essa pergunta sustenta. Essa pergunta mantém o líder vivo. Os reis que caíram não faziam essa pergunta. E por isso foram destruídos pelo único inimigo que não conseguiram vencer. Eles mesmos. Se esse relato fez você refletir, se fez você entender que o maior erro de um líder não é errar, mas acreditar que não pode errar, então eu peço de verdade, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para receber os próximos relatos. Isso ajuda demais o conteúdo a alcançar mais pessoas e me incentiva a trazer histórias ainda mais profundas, fortes e transformadoras para você. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, um líder cai quando deixa de aprender. Um líder cresce quando decide ouvir.